Bem-vindo ao canal do Senhor Biologia. Aqui é aula de biologia toda segunda e terça-feira para você, hein? Então vamos que o assunto hoje é metabolismo energético. Nós vamos falar hoje especificamente da respiração celular, que tem de dois tipos. Tem a respiração celular aeróbica e a respiração celular anaeróbica. Eu quero te convidar a assistir também a aula da semana passada, em que eu falei também de metabolismo energético, porém eu falei da fotossíntese, que é o processo de obtenção do próprio alimento que as plantas fazem, que eu falei da fase de claro e fase de escuro. Então, clica no link aqui e corre lá para assistir, hein? Mas vamos que vamos para a aula de hoje, hein? Respiração celular, aeróbica e anaeróbica. Qual que é a diferença? Bom, a diferença é a participação do oxigênio. Então, essa respiração aqui, ó, que é a respiração celular aeróbica, aer, vem de ar. Então, aqui ocorre a participação do gás oxigênio. E o saldo energético da respiração celular aeróbica, ela gira em torno, há algumas controvérsias, mas gira em torno entre 36 e 38 ATPs. Vou arredondar aqui numa situação de 36 ATPs. Difere de acordo com a célula, o tipo de célula e tudo mais. Enfim, respiração celular aeróbica é aquela que ocorre com a participação do oxigênio e tem um saldo energético de 36 ATPs. E a respiração celular anaeróbica, que é essa aqui, ó, o oxigênio não participa. Então, ó, com relação à presença do oxigênio, não tem a participação do oxigênio. O A, o AN aqui, ó, o A na biologia, o AN na biologia tem sentido negativo, sentido de não. Então, não tem o ar, não tem o aero. Perfeito? E o saldo energético da respiração celular anaeróbica é de apenas 2 ATPs. Apenas 2 ATPs. Quem são os organismos que fazem respiração celular aeróbica? Todos aqueles organismos que utilizam o oxigênio no seu processo respiratório. Todos aqueles organismos que têm a mitocôndria dentro das suas células. Para você lembrar quem que é a mitocôndria, olha só, vai aparecer para você aí a imagem da mitocôndria. Veja só as partes da mitocôndria. Ela tem duas membranas, tem a membrana externa e interna, e a membrana interna dela tem essas dobras para o interior da mitocôndria. Essas dobras são as chamadas cristas mitocondriais. E o interior da mitocôndria é a matriz mitocondrial. É muito importante você guardar essas duas partes, as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. Por quê? Porque das 3 etapas do processo de respiração celular aeróbico, os 2 últimos acontecem dentro da mitocôndria, sendo que o segundo, que é o ciclo de Krebs, ele acontece na matriz mitocondrial, e o terceiro, que é a cadeia transportadora de elétrons, ela acontece nas cristas mitocondriais. Mas e o primeiro processo? O primeiro processo é a glicólise, e ela acontece no citoplasma. E eu vou falar mais da glicólise hoje, beleza? E aqui, galera, a respiração celular anaeróbica, quem é que faz? São os organismos fermentadores. São aqueles que não podem entrar em contato com o oxigênio. E aí nós temos 2 tipos. Nós temos os organismos anaeróbios facultativos, que são aqueles que, se tiver o oxigênio, eles usam o oxigênio. Se não tiver oxigênio, eles fazem fermentação anaeróbia. Um exemplo disso é o Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae, ele é facultativo, ele é anaeróbio, mas ele é facultativo. Se tiver o oxigênio, ele faz respiração celular aeróbica. Se não tiver, ele faz fermentação alcoólica. Por isso, galera, aqueles tanques lá que vão fazer a fermentação do mosto de uva no processo de fabricação do vinho, eles têm que ser hermeticamente fechados. Não pode ter entrada de ar nenhum. Porque se ficar entrando ar ali, e os fungos ali, o Saccharomyces cerevisiae, que faz o processo de fermentação, estiver em contato com o ar, eles não vão fazer fermentação. Eles vão fazer respiração aeróbica e não vai produzir álcool, vai produzir CO2 e o objetivo, que é a produção do álcool a partir do vinho, da uva, não vai acontecer. Então os tanques têm que ser hermeticamente fechados, beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, existem os organismos anaeróbios obrigatórios. Esses não podem entrar em contato com oxigênio de jeito nenhum. Um exemplo disso
é a bactéria Clostridium tetani, a bactéria que causa tétano. Sabe quando você fura e corta o pé ali, pisa num prego? O que normalmente a galera faz? Antigamente fazia mais isso, hoje nem vende muito na farmácia. Coloca água oxigenada, um líquidozinho, que você aperta no machucado ali, o líquido fervilha aquele machucado. O que é que essa água oxigenada faz? Ela libera oxigênio. Quando ela entra em contato com o calor, ali entra em contato com o sangue, acontece uma reação em que essa água oxigenada é quebrada, liberando gás oxigênio. E aí a gente enche aquele espaço de gás oxigênio e a bactéria Clostridium tetani, que é anaeróbia obrigatória, morre. Então você diminui o risco da pessoa desenvolver tétano. Por isso que tétano é causado em quem tem cortes profundos, porque a bactéria tem que entrar lá dentrão, porque ela, se ela estiver ali meio na superfície, ela não resiste. Beleza? Pois bem, então nós temos organismos aeróbicos que utilizam oxigênio e temos organismos anaeróbicos que não utilizam oxigênio. E desses anaeróbicos, tem aqueles que são facultativos e tem aqueles que são obrigatórios. Mas vamos ver agora quais são as etapas do processo de respiração e vamos falar deste primeiro processo, que é a glicólise. Onde ela ocorre, como que procede e qual é o resultado da glicólise, beleza? Então continua comigo, vamos para a próxima etapa. Voltando aqui agora com o quadro já montado para você, já de cara vou dar aquela licencinha para você fazer o print aí, atenção, faça o print e vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, ó, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo da respiração celular? O objetivo é a produção do ATP. ATP é a nossa moeda energética. E onde que está essa energia? Aonde que está essa energia? Ela está na ligação entre os carbonos da glicose. Então veja bem, nós temos a glicose que a gente obteve na alimentação. Essa glicose é levada lá para a célula. Então veja bem, você comeu, sei lá, pão. Você comeu pão no café da manhã. Aí você começa a digestão do amido, que está no pão, que veio do trigo, né? O amido. Você digere na boca, amilase salivar. Lá no intestino você continua a digestão dele pela amilase pancreática e a digestão de amido libera glicose. Você absorve a glicose pelo seu intestino, essa glicose cai na sua corrente sanguínea, chega até a célula, a insulina permite a entrada dessa glicose dentro da célula e lá dentro da célula a glicose vai ser completamente metabolizada através de um metabolismo catabólico, que é um metabolismo de destruição. Vamos destruir a glicose, vamos desmanchar a glicose toda. Esse desenhozinho aqui embaixo aqui, ó, representa os carbonos, ó, tá vendo? A glicose é a molécula, a estrutura molecular dela é C6H12O6. Então isso aqui representa os carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a glicose é uma molécula que tem 6 carbonos. Guarda isso que isso é importante. Beleza. Aí ela precisa ser ativada. A primeira etapa aqui da glicólise é chamada etapa de preparação. Aí ela é ativada. O que é ela ser ativada? É adicionado fósforo na própria molécula de glicose. Então, para isso, eu uso um ATP. Então, perceba, gasta ATP. Eu gasto uma molécula de ATP aqui, ele se forma ADP, portanto, ele perdeu um fosfato. O ATP é o trifosfato de adenosina. O ADP é o difosfato de adenosina. Então, o que aconteceu? Um fosfato veio parar aqui, ó. Opa, deixa eu botar de vermelhinho aqui. Um fosfato veio parar aqui em cima da molécula. Ele prendeu aqui na molécula. E aí aqui nós temos a glicose 6-fosfato. Tá aqui, ó. Por que 6-fosfato? 6 é o número do carbono. Uma cadeia carbônica, que é o carbono de número 1, aqui é o carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, 5 e o 6. O fósforo foi adicionado no carbono 6. Por isso é glicose 6-fosfato. Aí essa glicose 6-fosfato é formada em frutose 6-fosfato e aí de novo a adição de mais fósforo. Então além do fósforo que já estava preso aqui em cima, é adicionado fósforo aqui embaixo também, dos dois lados da molécula. O que está acontecendo? Está ativando a molécula. Então nós temos agora a frutose 1,6-bifosfato, ou então frutose 1,6-difosfato. Beleza, houve então a etapa de ativação. Aí o que vai acontecer agora? A primeira quebra, essa molécula aqui, ó, ela vai ser quebrada bem no meio, bem no meio. Aí eu vou formar duas moléculas com 3 carbonos cada uma. Então veja só, deixa eu escrever de azul aqui. Aqui eu tenho a formação de uma molécula de 3 carbonos e aqui
uma molécula de 3 carbono. Perceba que não houve, em momento nenhum até agora, a liberação de gás carbônico. Nenhum carbono foi perdido para a atmosfera. Está tudo preso aqui, ó. Então, dessa molécula, que é a frutose 1,6-bifosfato, ela é quebrada e formada duas moléculas. Com a quebra é formado gliceraldeído 3-fosfato. Por que gliceraldeído 3-fosfato? Porque aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2 e aqui é o carbono 3. O fosfato foi adicionado no carbono 3. Então, atenção, de uma glicose até agora foi formado duas moléculas com 3 carbonos cada uma, gliceraldeído 3-fosfato. Aqui, ó, várias reações vão acontecendo aqui até formar o piruvato, que é o produto final da glicólise. E aí, senhoras e senhores, o piruvato é uma molécula que tem também 3 carbonos. Veja só o detalhe. Aqui foi consumido 2 ATPs. E aqui, ao longo do processo, ó, são produzidos, a partir de um gliceraldeído 3-fosfato, são produzidos 2 ATPs e do outro mais 2 ATPs. Perceba, eu gastei 2 ATPs, mas eu produzi 4. Então eu tenho um saldo energético de 2 ATPs. Sobram 2 ATPs. Então a glicólise faz eu produzir 2 ATPs, beleza? E além do ATP, eu produzo também o NADH, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é o nome dessa molécula. O que ela é? Ela é um transportador intermediário de hidrogênio, ela é um receptor intermediário de elétrons. Ela vai ser muito importante lá na última etapa da respiração celular aeróbica, porque a partir dela serão produzidos mais ATPs, beleza? Mas cuidado, hein? Aqui, em termos de saldo do ATP, ela não é considerada. O que é que vai estar na sua prova? Qual que é o saldo energético da glicólise? 2 ATPs. E produz também 2 NADH. Beleza? É liberado o oxigênio aqui? Não, não é liberado o oxigênio aqui. Por quê? Porque eu saí de uma molécula com 6 carbonos e produzi 2 moléculas com 3 carbonos cada uma. Mas quais são as etapas que existem aqui? Tem que saber tudo isso? Não, a não ser que você esteja na faculdade. Mas para o ensino médio nem tanto. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha só, dá uma olhada na imagem que vai aparecer na tela para vocês aí, ó. Olha só essa imagem. Aí você consegue ver que o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai originar uma molécula chamada 1,3-difosfoglicerato, porque houve a adição de mais um fósforo, como você pode ver aí. E perceba que houve a produção do NADH nesse momento. E aí é produzido 2 ATPs e o 1,3-difosfoglicerato se transforma em 3-fosfoglicerato. Beleza. Esse 3-fosfoglicerato muda o fósforo de posição e se transforma em 2-fosfoglicerato. E aí ocorre a produção de moléculas de água e o 2-fosfoglicerato se transforma em fosfoenolpiruvato. E aí, com a produção de mais 2 ATPs, o fosfoenolpiruvato é transformado em ácido pirúvico. E olha só, esse ácido pirúvico presente na célula, pode voltar para mim aqui, olha só. O ácido pirúvico presente na célula, lá no citoplasma da célula, tudo isso aqui é no citoplasma. Ele existe na forma de sal, por causa do próprio pH interno da célula. Então ele existe na forma de piruvato. Cuidado, hein? Tem muito professor aí que fala que é a mesma coisa, ácido pirúvico, piruvato, a mesma coisa. Não é, não. Ácido pirúvico, como o nome já diz, é um ácido. Lembra? Existe ácido, base, sal. Lembra disso? Pois bem, ácido pirúvico é um ácido. Por conta da adição ou retirada de hidrogênio, ele deixa de ser um ácido e se transforma em um sal, que é o piruvato, que é a forma com a qual a molécula se apresenta no interior da célula, na forma de piruvato. Beleza? Então, nesse momento, acabou a glicólise. Acabou a glicólise. Se tiver oxigênio, o que vai acontecer? Vai entrar, o piruvato vai sofrer uma transformação e ele vai entrar dentro da mitocôndria, não ele, mas a transformação dele, que é o acetil coenzimar, vai entrar dentro da mitocôndria e lá vai iniciar o ciclo de Krebs. Mas na aula de hoje eu vou falar do seguinte, e se não houver oxigênio, o que acontece? Eu estou parado nesse cenário aqui, ó. Eu produzi piruvato, produzi 2 ATPs e tem 2 NADH. Aqui nós temos um problema.
O NADH, ele é o receptor intermediário de elétron. Intermediário. Ele pode ficar com o elétron só durante um pouco tempo. Ele não pode ficar com o elétron até o final. Porque quando tem o oxigênio, o elétron do NAD vai parar lá no oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétron. Mas nós estamos numa situação em que não tem oxigênio. Vamos entrar no processo de fermentação aqui. Então, o grande segredo, a grande chave é essa. O que vai acontecer com o elétron do NAD? Ele tem que entregar esse elétron para alguém. E é isso que nós vamos ver agora na aula, mas no próximo cenário do quadro que vai mudar de novo. Vamos mudar!